com o poder militar mais distribuído no mundo, os Estados Unidos já não conseguem mais vencer facilmente, né, numa questão de dias, como era o caso, por exemplo, da guerra contra o Iraque nos anos 90, não a segunda, mas a primeira. Aham. Então, num sistema multipolar, você vai ter guerras assim com mais frequência. E eu acho plausível que daqui a 10 anos você tem a guerra na Ucrânia, talvez passou por uma série de cessar-fogos, mas no fundo continua. Você tem várias guerras no Oriente Médio, na África, e talvez uma guerra envolvendo países da Ásia. E aquilo vai ser meio que o novo normal. Cara, ainda bem É, que a gente tá meio que gozando de uma mesma proteção, de certa forma, que os Estados Unidos, né? A gente tem aqui, a gente tem um, e a gente também não quer se arrumar problema com ninguém. Qual não, que é a nossa posição, na real, no mundo, nessa bagunça aí? A gente, porra, tá cara, o meio... Brasil tem uma grande vantagem e as pessoas não percebem isso. Nenhum país do mundo odeia o É Brasil. verdade? E assim, quais outros países não são odiados, pelo menos por alguns? Se você olha, os Estados Unidos tem um monte de país que tem péssimas relações hoje com os Estados Unidos. Se você olha a China, tem um temor profundo em países como o Japão e Coreia do Sul de possíveis fricções com a China. Índia, tem o Paquistão que possui Perfeito. uma relação terrível, inclusive que levou a um breve conflito no ano passado. Tem alguns países pequenos que não têm inimigos porque eles não representam ameaça para ninguém. Ninguém tem uma má relação com Com... Liechtenstein ou Aham. com Luxemburgo. Mas o Brasil é um dos Ou com poucos países no Barbados. mundo, isso, que é uma grande economia, um país grande que Uhum. não tem inimigos. E isso não é só porque o Brasil não tem grandes forças armadas, o Brasil fez uma escolha consciente na época do Barão do Rio Branco, no final do século XIX, início do século XX, de que a única forma de evitar que os outros países da América Latina criassem uma aliança anti-Brasil, do jeito que muitos países europeus fizeram contra a Alemanha, ou na época de Napoleão contra a França, seria ter uma boa relação e não ameaçar os vizinhos. E veja que todas as negociações para resolver disputas territoriais, o Brasil conseguiu resolver, com a única exceção do Paraguai, que iniciou uma guerra contra os seus vizinhos. Isso não foi uma guerra brasileira de expansão territorial. Todos os conflitos territoriais o Brasil resolveu negociando. Então, nenhum país hoje da América Latina tem um Uhum. anti-Brasil, um sentimento popular anti-Brasil profundo de países que temem uma invasão brasileira ou temem a dominação econômica brasileira. Na Grécia, por exemplo, as pessoas têm uma visão muito cética em relação à Alemanha, porque a Alemanha concentra tanto poder econômico que durante a crise do euro, lá na época, tinha tensão profunda entre a Grécia e a Alemanha. Nenhum país hoje tem isso. A única coisa que aconteceu alguns anos atrás foi o Evo Morales falando mal do Brasil quando nacionalizou o petróleo Uhum. boliviano e aí usou tropas para ocupar refinarias da Petrobras. Mas isso não foi assim uma coisa séria. Se você pergunta a alguém na Bolívia sobre o Brasil, eles não têm uma relação ruim. Então o país tem essa grande vantagem. Não importa quem vai vencer as eleições em novembro. E a ressalva é a seguinte: o Flávio Bolsonaro, obviamente, está adotando um discurso muito pró-Estados Unidos. Ele Aham. recentemente fez isso nos Estados Unidos. Mas ele não vai se afastar da China porque uma parte do eleitorado de Flávio Bolsonaro é o agro. E o agro depende da China. Então, assim, é a mesma coisa com o Bolsonaro. Vai falar mal da China, etc. Se elegeu, a relação com a China se manteve e inclusive, melhorou. Então, assim, vai ter algumas concessões simbólicas, né, terras raras aqui e ali, mas não um afastamento estratégico. Então, o Brasil está super bem posicionado, não tem inimigos e tem um consenso pelo multialinhamento. Ou seja, até o Lula busca ter uma boa relação Uhum. com o Trump. O Flávio Bolsonaro também, do mesmo jeito que o pai fez, vai viajar para Pequim se ele for o próximo presidente e vai dar ao Xi Jinping uma camiseta do Flamengo e vai participar das reuniões do BRICS. Isso faz parte do jogo, né? Ele não vai dizer isso
durante a campanha. uhum. Ele vai prometer romper com os regimes comunistas, do mesmo jeito que o Jair Bolsonaro fez. E o Lula vai falar mal do Trump, possivelmente durante a campanha, dizer que o Flávio quer entregar o país ao Brasil e Uhum. tal. Mas isso é uma ótima notícia, por quê? Porque o investidor, quem quer investir no Brasil, sabe que o Brasil não vai romper nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com os europeus, nem com os indianos, nem com os argentinos. Olha a relação entre o Lula e Milei. Péssima, eles não se falam e tal. A relação econômica tá ok, entendeu? Então acho que o Brasil tá bem. Única região do mundo, aliás, da América do Sul, que não tem grandes aumentos em gastos de defesa. Eu até acho isso um pouco problemático. Eu acho que o Brasil agora vai ter que gastar mais, inclusive em tecnologias de drones, esse tipo de coisa, porque daqui a 5 anos, quem vai comprar drones muito sofisticados é o PCC, Entendi. Aham. entendeu? Então, o, o Brasil precisa ter essa tecnologia, precisa dominar essa tecnologia, porque aquilo é uma tecnologia ao qual grupos rebeldes não estatais terão acesso. Eu não sei se você viu vídeos de drones iranianos Já vi. atacando instalações americanas no Oriente Médio, é uma insanidade. Sim. Os caras circulam, tal, procura o alvo e entra numa janela para se explodir porque Aham. achou o helicóptero que custa 10 milhões de dólares com um drone de, assim, custa nada. Então, assim, é, a gente chegou numa situação em que drones, no futuro, podem assassinar policiais entrando na casa de um Uhum. policial para entrar e matar essa pessoa. Isso pode ser um drone controlado por alguém do crime organizado. Então, o Brasil precisa gastar muito nisso e isso, idealmente, seria uma tecnologia nacional. Mas, assim, não há um cenário plausível de um confronto entre o Brasil nem com seus vizinhos, nem com a Aham. China, nem com os Estados Unidos. Que Então, bom, né? o melhor lugar de se estar nesse ambiente é o Brasil. Melhor título de reservista possível, brasileiro. E isso só vai aumentar com o aumento de tensões lá fora. E eu, assim, falo muito com investidores, o Brasil tá. Eu não digo isso porque eu tô aqui, assim, é evidente que se você quer investir no lugar previsível, geopoliticamente falando, a América Latina é a melhor opção. Porque a Europa, por exemplo, assim, cara, o próximo presidente, a próxima presidente da França pode ser anti-União Europeia. É verdade. A situação na Alemanha é muito delicada. É. Inclusive, eu acho que a Alemanha, Japão, Coreia do Sul vão passar por um processo de obter armas nucleares. Eu até apoio isso de certa maneira, porque a Alemanha agora está apostando numa guarda-chuva francês, europeu. Mas quem você não sabe quem vai ser o próximo presidente da França que pode dizer, olha, eu não estou mais disposto a proteger os alemães. Aham. E da mesma maneira, o Japão precisa avançar nessa discussão. Aqui no Brasil, eu acho que não tem essa necessidade por enquanto.